A Rússia, um país que mais parece um posto de gasolina, chegou ao ponto em que a gasolina lá agora é mais cara do que na Europa e até mesmo nos Estados Unidos da América. E esses são dados oficiais. Além disso, o querosene de aviação na Rússia aumentou de preço em pelo menos 60%, e o próprio Kremlin é forçado a comprar combustível não só da Índia e do Cazaquistão, mas também, hoje em dia, a Rússia também recebeu o primeiro lote de gasolina da Turquia, e antes disso, recebeu um lote de gasolina do Marrocos. E isso ainda não a salva da crise de combustível, que atingiu todo o país. E tudo isso depois dos ataques bem-sucedidos das Forças Armadas da Ucrânia às refinarias de petróleo por toda a Rússia, que, segundo Putin, não causaram nenhum dano sério. Vamos analisar as últimas notícias sobre como o país que mais parece um posto de gasolina é forçado a implorar por gasolina ao redor do mundo. E como aconteceu que a Europa, por algum motivo, não congelou enquanto os russos são obrigados a pagar mais pela gasolina do que os europeus e americanos? Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Então, o país que mais parece um posto de gasolina, ao que parece, ficou sem combustível. A Rússia recebeu o primeiro carregamento de gasolina automotiva da Turquia por navio-tanque. O navio-tanque Wendrix, carregado no porto turco de Mersin, com cerca de 200 mil barris de combustível, já chegou ao porto russo de Primorsk em 24 de agosto. Novamente, destaco que o navio Wendrix e o próprio porto turco de Mersin estão sob sanções da União Europeia, do Reino Unido, da Ucrânia e da Suíça, devido às ligações com a imunda Federação Russa. Este lote de gasolina já é o quinto fornecimento marítimo confirmado de gasolina para a Rússia desde o final de julho e o primeiro embarque direto vindo da Turquia. No total, a importação marítima de combustível para a Rússia no último mês ultrapassou 1 milhão de barris de gasolina. Agora, como vocês podem entender, os russos compram gasolina de qualquer um que venda e por qualquer preço. Como ficou sabido anteriormente, os vendedores estão cobrando preços elevados pela gasolina deles, porque entendem que negociar com os russos é arriscado, podem acabar sofrendo sanções. Então, esses riscos precisam ser compensados. E eles colocam um preço bastante alto para os russos. E os russos pediram desconto, mas ouviram: olha, se não gostou, cai fora daqui. Foi a Índia que respondeu isso, quando o Kremlin começou a implorar para a Índia baixar o preço da gasolina para eles. A gente vendeu petróleo para vocês com desconto. A Índia diz: olha, se não gostou, não compra. A gente pode vender para a Europa. Temos mercado para essa gasolina. Então, vão embora. Aqui está o preço, compraram por esse valor, não gostou, podem ir embora. E o que os russos fizeram? Claro que compraram por preços superfaturados. É isso. E é sabido que 3 petroleiros com gasolina foram carregados no terminal indiano em Odinar e transferidos para outros navios na costa do Egito. No final de julho, outro lote de gasolina do Marrocos chegou à Rússia. A Rússia também está implorando ao Cazaquistão para vender mais gasolina para ela. E agora a Turquia também decidiu ganhar dinheiro com os russos. A crise de combustível na Rússia começou a ganhar força em maio, e até julho já havia se espalhado por quase todas as regiões. Ela foi consequência da paralisação de várias refinarias de petróleo que foram atingidas por drones vindos da Ucrânia. E para aumentar o fornecimento de combustível para o mercado interno, as autoridades da Federação Russa impuseram uma proibição à exportação de gasolina e diesel, reduziram drasticamente os requisitos de qualidade da gasolina e começaram a importar derivados de petróleo. Mas nem isso está salvando a situação. Oficialmente, na Rússia, o preço do querosene de aviação atingiu o máximo histórico em meio aos contínuos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. O preço do combustível de aviação chegou a quase 122 mil rublos por tonelada. Assim, desde o início deste ano, ele aumentou 60%. Como vocês podem entender, o combustível de aviação está ficando mais caro devido à redução do refino de petróleo na Rússia, resultado dos ataques às refinarias. A partir de 1º de julho, o governo da Rússia proibiu a exportação de querosene de aviação do país. O número de refinarias de petróleo na Rússia que produzem querosene de aviação é significativamente menor do que o número de refinarias que produzem gasolina automotiva e diesel. Ao mesmo tempo, é muito difícil aumentar a oferta de combustível de aviação por meio de importação ou redução da qualidade, devido às especificações rigorosas. Bem, porque nenhum país sensato permitiria que um avião desses pousasse em seu território.
Ou seja, o Kremlin, claro, pode reduzir a qualidade do querosene de aviação. Tipo, assim dá para produzir mais, abastecer os aviões com algum combustível sujo. Mas, mais uma vez, países sensatos vão dizer: não, 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 esse lixo voador não entra aqui. Não, 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 de jeito nenhum. Existe uma especificação para o querosene de aviação. Só com esse tipo de combustível vocês podem pousar nos nossos aeroportos. Ah, bem, como vocês sabem, só na Rússia é permitido colocar gasolina desse tipo nos carros. Pensem bem, padrão Euro 2. Eles começaram a produzir gasolina com um novo padrão Euro 2. Pessoas sensatas já esqueceram que esse padrão um dia existiu. E então, os especialistas preveem que até o fim das reformas nas refinarias, os preços do querosene de aviação podem continuar subindo. E isso significa que os ataques às refinarias de petróleo na Rússia não podem ser interrompidos de forma alguma. É preciso não deixar os russos consertarem essas instalações. Ao mesmo tempo, a Rússia, como um país que é só um posto de gasolina, chegou ao ponto em que os preços dos combustíveis em licitações públicas começaram a superar os preços na Europa. Só para constar, inclusive nos Estados Unidos. A questão é que, a partir de 7 de agosto, o governo da Federação Russa suspendeu temporariamente o procedimento especial de cálculo do preço inicial dos contratos públicos de combustível. Todas as organizações orçamentárias foram autorizadas a comprar combustível pelos preços reais oferecidos pelos fornecedores. Ou seja, o Kremlin simplesmente disse: olha, se virem aí, pelo preço que oferecerem, é por esse que vocês devem comprar. Antes disso, vale ressaltar, o preço de compra do combustível era calculado por uma fórmula especial, proposta pelo Serviço Federal Antimonopólio, para que as instituições não pudessem inflar artificialmente o preço das compras. Agora, por exemplo, nos Urais disseram que os agricultores deveriam comprar combustível agora, antecipadamente, a qualquer preço, porque no outono a situação com combustíveis e lubrificantes pode ficar ainda pior. Isso é o que as autoridades oficialmente dizem aos agricultores. Ouçam, comprem. Do jeito que está, comprem gasolina. Colocam um preço astronómico, é melhor comprar por esse valor, porque depois vai ficar ainda pior. Dizem que vai ter ainda menos gasolina. Além disso, vai chegar ao mercado gasolina com alto teor de enxofre, que simplesmente destrói os motores. Mas é justamente com essa gasolina suja que Putin decidiu tapar os buracos do déficit. No final das contas, segundo o Rosstat, em algumas regiões, órgãos estatais estão dispostos a comprar combustível por um preço 2 a 3 vezes mais caro do que ele realmente custa, só para conseguir a preciosa gasolina. E aqui estão alguns números do Rosstat, ou seja, são dados oficiais do próprio governo da Federação Russa. Na região de Magadan, o preço médio oficial por litro de gasolina AI-92 era de 86,2 rublos. Mas em licitações reais, aparece um preço 3 vezes maior. Por exemplo, em licitações, foi oferecido aos russos comprar gasolina AI-92 por 278 rublos o litro. No território de Krasnoyarsk, o Rosstat indica o preço oficial médio de 96,67 rublos por litro de diesel. Mas isso é tudo no papel. Na verdade, esse valor é entre 2 e 2,5 vezes menor do que o preço apresentado nas compras governamentais de agosto. Na Crimeia ocupada, o preço médio da gasolina AI-92, segundo o Rosstat, no início de agosto, era de 163 rublos por litro. No entanto, a administração de Sebastopol foi oficialmente obrigada a comprar gasolina AI-95 por 232 rublos. E o acampamento infantil Artek comprou diesel, oficialmente, por 225 rublos o litro. Como resultado, vemos uma situação em que os russos pagam mais pela gasolina do que os europeus. O fato é que o preço médio de um litro de AI-95 na União Europeia é de cerca de 186 rublos por litro. A gasolina mais barata está em Malta, onde custa cerca de 130 rublos, e a mais cara está na Dinamarca, cerca de 237 rublos por litro. Mas mesmo o valor mais alto na União Europeia é menor do que o preço que está sendo anunciado agora na Rússia. Tenho certeza de que esses russos imundos, enquanto estão na fila do posto de gasolina, eles ainda têm certeza de que neste inverno a Europa com certeza vai congelar sem o gás e o petróleo deles. Enquanto isso, acontece que, aos poucos, quem está congelando são eles mesmos. Lembro que durante todo esse tempo, pelo menos 24 das 33 grandes refinarias de petróleo russas foram atingidas por ataques de drones ucranianos.
No total, foram registrados quase 200 ataques bem-sucedidos contra instalações de refino de petróleo e, devido aos danos, cerca de 6 refinarias tiveram que interromper total ou parcialmente a produção e o funcionamento. Dessa forma, quase todas as principais instalações foram atingidas, incluindo as localizadas na parte europeia da Rússia e no sul, incluindo as refinarias em Ryazan e Volgogrado, na região de Nizhny Novgorod, em Moscou, em Perm, em Samara, Tuapse e em outras regiões. E lembro que as sanções, como vocês sabem, não afetam os russos. Vocês lembram? As sanções só trazem benefícios. Só que a restauração de componentes tecnológicos complexos, equipamentos importados e aditivos especializados está demorando. Várias grandes fábricas, como a refinaria de Moscou após os ataques do verão ou as empresas em Osk, ficam paradas ou em reparo por vários meses. E o conserto de algumas instalações é estimado pelas autoridades e especialistas para um período de meio ano ou mais. E tudo isso porque agora a Rússia está isolada do mercado ocidental tecnologicamente avançado. E consertar, sabe, com um martelo e as mãos desajeitadas de um russo, instalações tão complexas é impossível. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, se cuidem, tchau a todos.